E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero trazer aqui uma passagem da Sagrada Escritura para a gente meditar junto, né? Para fortalecer a nossa fé católica. São passagens bíblicas que eu julgo que o católico, né, precisa ter em mente, que o católico precisa estar armado com esse tipo de arma, né? Tá ali textos decorados na cabeça para a gente não esmorecer na fé, né? Para a gente não esmorecer na fé e também para a gente saber se defender dos intrusos, né? Daqueles que acusam, que atacam a fé católica. Infelizmente, nas redes sociais, tá lotado aí, tá cheio de pessoas, né? Do mais alto nível, né? Até o mais baixo nível, digamos assim, né? Do maior ao menor. São pessoas dedicadas em combater a fé católica, em destruir, né, a fé católica. Porque está crescendo muito, né? Muitos católicos estão estudando a fé católica, muitos protestantes estão voltando para a igreja católica, e isso está mexendo no formigueiro, entendeu? Isso está mexendo no formigueiro, de maneira que cada vez mais que isso cresce, mais ataque a fé católica vai sofrer, né? Mais pressão vai sofrer. Mas a gente não pode desanimar. Então são passagens bíblicas que eu venho trazendo aqui nesse canal para a gente fortalecer, né, a nossa fé católica. E hoje eu vou trazer aqui uma passagem que está na carta de Gálatas, de São Paulo aos Gálatas. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo 18, para a gente fazer aqui nossa meditação de hoje, para vocês verem que texto, né, é católico. Né? Que beleza da fé católica, enraizada, né, fundamentada na Sagrada Escritura. Gálatas 4, do versículo 13 ao versículo 18. Aqui diz assim: ó, bem o sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa aprovação na minha carne. Pelo contrário, me recebeste como anjo de Deus, como Cristo Jesus. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se fosse possível, teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim. Então, dizendo-vos a verdade, tornei-me vosso inimigo? Não é para o bem que eles vos cortejam. O que querem é separar-vos de mim, para que vos os cortejes a ele. É bom ser cortejado para o bem, sempre, e não só quando estou presente entre vós. Então veja, Paulo aqui tá dando puxão de orelha aqui aos Gálatas. Paulo está dizendo, ó, a primeira vez que eu vos evangelizei, vocês não se envergonharam de mim. Né? Vocês não mostraram desprezo nem desgosto. E agora, e ele diz, né? Vocês me recebeste como um anjo de Deus. Recebeu como Cristo Jesus. Receberam os Gálatas da primeira vez, né? Receberam Paulo como um anjo de Deus. Paulo diz, ó, me receberam como Cristo Jesus. Eu quero que vocês foquem bem nessa passagem. Veja como os Gálatas receberam, né, o apóstolo. Receberam como um anjo, como se recebe um anjo, como Cristo Jesus. E Paulo diz assim, onde está agora as vossas felicitações? Ele diz, né? Onde está isso agora? Onde está aquela recepção? Onde está aquele que vocês, aquela demonstração de amizade? Aquele cortejo, né? Da primeira vez, Paulo diz, né? Onde está aquilo? Aí Paulo diz, eu testemunho, se fosse possível, terias arrancado os olhos para dá-los a mim. Veja. Olha como o apóstolo era recebido da primeira vez que pregou o evangelho, né? Olha só como o apóstolo era recebido. E agora, o apóstolo diz, e agora, ele vai dizer, né?
Ele reclama que a primeira vez foi bem recebido. E diz agora, na segunda vez, ele vai dizer, onde está, né, as vossas felicitações? Testemunho que, se fosse possível, terias arrancado os olhos para dá-los a mim. Então, dizendo a verdade, tornei-me vosso inimigo. Aí Paulo diz uma coisa interessante aqui no versículo 17. Ele diz assim, não é para o bem que eles vos cortejam. O que querem é separar-vos de mim, para que vos os cortejeis a eles. Veja que interessante. Então estava vendo ali um intruso, né? Os intrusos, aqueles desaprovados. Então a causa, né? Então Paulo identifica que a causa dos Gálatas não receber Paulo, né? Não receber os apóstolos como da primeira vez, a causa são esses desaprovados que sorrateiramente, né, se introduziram, e Paulo diz, olha, eles estão vos cortejando, não é para o bem, é para separar de mim. São esses intrusos, ó, ele diz, não é para o bem que eles vos cortejam. Então, aqueles desaprovados, né, os intrusos, estavam cortejando a comunidade. Estava cortejando a comunidade. Aí Paulo diz, o verdadeiro apóstolo, né, Paulo diz, olha, não é para o bem que eles estão fazendo isso. É para tirar-vos de mim. É para tirar-vos de mim. Veja que texto, né, belíssimo, para a gente decorar. E no versículo 18, Paulo diz assim, ó, é bom ser cortejado para o bem sempre. E não só quando estou presente entre vocês, entre vós. Veja, aí o apóstolo diz, olha, é bom ser cortejado para o bem, mas sempre, e não só quando eu estiver aí presente. Porque estava acontecendo o quê? Quando o apóstolo pregou pela primeira vez aos Gálatas, quando o apóstolo virou as costas, né, quando o apóstolo saiu, veio os desaprovados, veio os intrusos e cortejaram os Gálatas. Aí Paulo diz, olha, esse cortejo deles não é para o bem, é para afastá-los de mim. É para afastá-lo do verdadeiro caminho, do verdadeiro apóstolo, daquele que viu Jesus Cristo, daquele que testemunha Jesus Cristo com autenticidade, com autoridade. Entende? Na mesma linha daqueles vídeos que a gente vem mostrando aqui no canal, né? Quer dizer que aí Paulo diz, olha, é bom ser cortejado. É bom ser cortejado, né? Para o bem sempre. E não só quando eu estiver aí presente, né? Mas quando eu estiver também ausente. Veja o ensinamento católico, né? O ensinamento católico. A gente vê naquelas viagens que o Papa faz, né? Mundo afora, a gente vê que ele é cortejado, que ele recebe uma manifestação, né? Ele recebe uma manifestação ali de amizade, né? Ele é cortejado. E eu já vi muitos pastores famosos criticarem aquilo, né? Criticar, nossa, por que vão fazer isso para um homem? Ah, por que vão fazer isso para um homem? Não sei o quê, entendeu? Eles ficam com inveja. Ele queria que aquele cortejo fosse para ele. Será se essas criaturas nunca leram a Bíblia? Então quer dizer que eles querem cortejar o povo, né? Para que o povo os cortejem. E deixe de cortejar, né? O verdadeiro apóstolo. O verdadeiro bispo, né? Então, né? O apóstolo fala, não é para o bem que eles estão vos cortejando, é para afastá-vos de mim. Entendeu? Então quer dizer, uma coisa católica, uma coisa bíblica, né? A recepção do sacerdote, né? A recepção dos bispos, a recepção do Papa, mundo afora, não está fora da Sagrada Escritura. Por isso que eu tenho trazendo essas passagens para você que é católico, quando vê aquilo, quando vê o Papa sendo cortejado, vocês dizem, nossa, mas pode fazer isso para um homem? Olha aqui na Sagrada Escritura, Paulo dizendo que, se fosse possível, os Gálatas tinham arrancado os olhos para dá-los, né? Que era uma grande recepção. Paulo dizendo que era recebido como um anjo do céu, como a Cristo Jesus. Paulo diz, vocês me recebiam como um anjo, me recebia como o próprio Cristo. Onde está aquilo agora? Né? Onde está aquela recepção agora?
Quer dizer que muitas pessoas deixaram a Igreja Católica por causa desses intrusos que chegaram com essas mentiras, né? Dizendo que olha o que estão fazendo para o homem, olha porque estão cortejando um homem. Por quê? Porque esses infelizes, né, esses desaprovados, queriam cortejo para eles. Queriam que o povo saísse de Paulo, né, e os cortejasse. Como fazem hoje esses pastores famosos que andam mentindo aí contra a fé católica, distorcendo tudo. Por quê? Porque ele quer atenção para ele. Ele sabe que isso atrai atenção. Entende? Então veja esses versículos bíblicos, né? Você que é católico, fortaleça a sua fé e divulgue essas passagens bíblicas. De olha, isso acontece. Quando você vê o Papa sendo cortejado, quando você vê um bispo sendo cortejado, né, tendo ali uma manifestação de amizade com um sacerdote, com um bispo, com um verdadeiro pastor, né, os verdadeiros apóstolos de Cristo, não se assuste, que isso é bíblico. Veja, né, Gálatas, depois você confira na sua Sagrada Escritura, Gálatas capítulo 4, leia do versículo 3 ao versículo 18. Paulo vai dizer, é bom ser cortejado, para o bem sempre, e não só quando eu estiver aí, mas também quando estiver ausente também. Aí eu quero finalizar o vídeo com um versículo que também está aqui em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 2, para a gente fechar esse raciocínio de hoje. Veja, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Olha o que Paulo vai dizer para os coríntios. Eu vos louvo por vós recordastes de mim em todas as ocasiões, e por conservardes as tradições tais como vos transmiti. Agora vamos ver uma coisa aqui. Ó. Paulo está dizendo assim, Paulo está dizendo para os coríntios, eu vos louvo porque vocês se recordam de mim em todas as ocasiões. Olha a diferença. Eu vos louvo porque vocês se recordam de mim em todas as ocasiões. Ou seja, o apóstolo, mesmo ausente, a comunidade lembrava de Paulo. Recordava do apóstolo. Olha que bonito. Olha que fé católica. Isso é catolicidade. Daqui a pouco você vai entender que isso é igreja católica. Né? Ó, Paulo diz, eu vos louvo por vós, né, recordar-se de mim em todas as ocasiões, né, e por conservardes as tradições tais como vos transmiti. Veja, aos Gálatas, Paulo diz assim, Paulo reclama com eles, porque os Gálatas parou de cortejar Paulo, esqueceu-se de Paulo. E Paulo diz, não é para vocês, é bom ser cortejado, não só quando estiver aí, mas também ausente. Então o apóstolo queria que, mesmo ausente, os Gálatas lembrassem dele em suas reuniões. Como aqui em Coríntios, né, Paulo diz assim, eu vos louvo porque em todas as ocasiões vocês se recordam de mim. Vocês, né, recordam-se. Por vós recordastes de mim em todas as ocasiões. Agora, quando você for numa missa, você que é católico, quando você for numa missa, depois desse vídeo, toda hora da missa, tem uma parte em que o sacerdote diz assim, né? Enquanto caminhamos com o Papa Francisco e com o nosso bispo diocesano. Então, vê a fé católica de onde vem. Quer dizer que na missa tem essa parte, onde o sacerdote diz que está em comunhão cita o nome do Papa Francisco e cita o nome do bispo diocesano. E veja a fé católica aí. É o desejo do apóstolo. Quando os Gálatas parou de cortejar, parou, né, de dar essa manifestação de amizade ao seu pastor, né, ao seu bispo, né, ao seu apóstolo de verdade, que foi Paulo, né? Quando eles pararam de fazer isso, eles caíram na mão dos desaprovados, entende? Então, quando eles pararam de fazer isso, eles caíram nas unhas dos desaprovados, porque os desaprovados queriam esse cortejo para eles, como diz o apóstolo Paulo. Então, é muito importante você estudar a Sagrada Escritura, né? Você que está aí querendo fortalecer a sua fé católica, né? Você quer fortalecer a sua base, né, da sua fé, você tem alicerce, saber de onde vem a sua fé, estude esses textos bíblicos, né? Porque você vê aí claramente, né, o bispo, né, o apóstolo sendo cortejado e os desaprovados com invejas, querendo que esse cortejo fosse para eles. Então ele se aproxima sorrateiramente da comunidade e começa
a cortejar o povo, né? Começa ali a dar uma manifestação de amizade com o povo, para dizer que é uma pessoa boazinha, né? Ah, eu sou um bom pastor, eu sou bonzinho, entendeu? Mas para tirar as ovelhas do verdadeiro pastor, daquele que é aprovado, daquele verdadeiro apóstolo que foi aprovado por Jesus Cristo. Entende, meus irmãos? Então, são esses estudos que a gente precisa ter. E aos Coríntios, né, ele diz que ele louva os Coríntios, pelos Coríntios, né, recordar dele em todas as ocasiões. Que bonito. Então, quando você foi na missa, né, que o sacerdote lembra do Papa Francisco e lembra do bispo diocesano, toda vez quando chega nessa parte da missa, eu me lembro dessas passagens bíblicas. Eu digo, agora está se cumprindo a Sagrada Escritura. Está se cumprindo a Sagrada Escritura. Quando ele fala, né, o nome do Papa Francisco, e fala o nome do bispo diocesano, ele está em comunhão com toda a igreja. É o que o apóstolo Paulo queria que os Gálatas fizessem. O apóstolo Paulo disse, olha, vocês, é bom receber uma manifestação de amizade, é bom ser cortejado sempre, não só quando estiver ausente. Entendeu? Então, quando a igreja faz isso, é sinal de que, mesmo ausente, a igreja lembra dos seus líderes. Isso é muito bonito na fé católica. Quando chegar na hora da missa, quando ele fala o nome do Papa Francisco e fala o nome do bispo diocesano, é sinal de comunhão com a igreja, sinal que está em comunhão com os nossos apóstolos, com a base, né, da igreja primitiva. Então, quando a gente esquece isso, aí a gente fica com quem? Com aqueles desaprovados. Fica com aqueles desaprovados que cortejaram o povo um dia para tirar aquele povo, né, para aquele povo, ao invés de cortejar o verdadeiro apóstolo, cortejar um desaprovado. Entende, meus irmãos? Então, por isso que é bom a gente ter em mente essas passagens da Sagrada Escritura. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.